Bom, então, pessoal, na aula de hoje, depreciação, amortização, exaustão, vamos estar vendo as questões da Brunesp. Vamos ver como é que a Brunesp se comporta nesse tópico. Questão número 1. O que ele quer saber? O valor em reais do custo a ser contabilizado do bem. Eu contabilizo pelo custo de aquisição. O valor depreciável do bem e qual é a taxa de depreciação desse bem. Então vamos ver. Com base nas informações descritas a seguir, relativamente à aquisição em janeiro de 2017, então a compra foi em janeiro de 2017. De um equipamento imobilizado para suas instalações, responda à questão. Valor do bem. Valor do bem. 550 mil. Valor da obra para se colocar a máquina em funcionamento, uma despesa necessária para que eu possa usar a máquina. Gastos de instalação com a máquina, 35. Vida útil calculada do bem, vida útil, 16 anos. O valor residual do bem a ser contabilizado foi calculado em 5% do bem adquirido. Residual, 550 vezes 5%, 27,5. O valor do ICMS recuperável foi de 17% do valor do bem, menos um ICMS de 17% do valor do bem. 17% de 550 dá 93,5. O valor do frete foi de 10% do valor líquido do bem. O que ele quis dizer com isso? Que se o valor do bem foi 550 e que eu tive um ICMS de 93,5, o valor líquido do bem, 550 menos 93,5, 456,50. 10%, 45,65. Frete, 45,65. O custo de aquisição, então, do bem, 537,15. Já matou a questão, pessoal. Só tem uma alternativa para esse valor. O custo de aquisição é o valor do bem, menos os impostos que são recuperáveis, o ICMS. Mas todas as despesas que eu tiver, gasto de instalação, frete, seguro, para deixar o bem em condições de uso. 537,15. Vou desenvolver o resto. Menos um residual
de 27,5, eu teria um depreciável, nossa, haja conta, de 509,65. Ele quer a taxa de depreciação, então está fácil. Esse bem terá que estar 100% depreciado em 16 anos, que vai dar uma taxa de depreciação anual de 6,25%. Então, ele pediu o custo de aquisição, pediu o valor depreciável, 509,65, e pediu a taxa de depreciação, 6,25, alternativa C de casa, nessa questão número 1 da mudança. Questão 2. O suposto, de acordo com as normas vigentes, calcule a depreciação mensal, meu Deus, de um bem. Então, vamos ver. De acordo com alguns preceitos contábeis, depreciação é a diminuição do valor dos elementos do ativo imobilizado, que corresponde à perda do valor dos direitos que tem por objeto bens físicos sujeitos a desgaste, ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência. Esse é o conceito de depreciação. Em complemento e sem prejuízo desse conceito, a depreciação é a alocação sistemática do valor depreciável de um ativo ao longo de sua vida útil. Isso aqui está no CPC 27. Bom, aí ele pergunta qual é a depreciação mensal. Diz ele que trata-se de um equipamento, o valor do bem, 1.200. Serviços para colocar a máquina em funcionamento, gastos de instalação, 93,5. Semelhante a outra questão, né, pessoal? A vida calculada para o bem foi de 15 anos. Vida útil, 15 anos. O valor residual, 7% do valor do equipamento. Residual, valor do equipamento 1.200 vezes 7%, 84. O valor das despesas de frete, desembaraço, entre outras, 10% do valor do bem. Vou colocar aqui frete, 10% do valor do bem, 120. O ICMS recuperável, 12% do valor do bem. ICMS recuperável, 12% do valor do bem. 12% de ICMS sobre o 1.200, 144. O custo de aquisição, então, o custo de aquisição, então, 1.269,5 menos um residual de 84, o valor que é depreciado desse bem
ou 185,5. A vida útil é de 15 anos. 180 meses. Estou dividindo porque ele quer a depreciação mensal. Isso vai dar uma depreciação mensal de uns 185,5 dividido por 180 meses. 6.586,11. De idade. Bom, já deu para perceber que eles gostam de calcular custo de aquisição e já deu para perceber que eles gostam de fazer umas contas malucas, né? Vocês que são bons em matemática, se tiverem uma forma mais rápida de fazer essa conta aí, fique à vontade. Mas vamos lá, ver mais questões da Brunesc e ver como ela se comporta. Vamos lá. Questão 3. O que ele quer saber? Com base nessas informações, o resultado obtido na venda da máquina, que será evidenciado lá na DRE. Bom, já vimos isso na outra banca, FCC. Se eu pegar o preço de venda do bem, diminuir do seu valor contábil, eu apuro o resultado da venda, que pode ter sido um ganho ou uma perda. E o que é o valor contábil de um bem? É o seu custo de aquisição menos a sua depreciação acumulada, se for um bem depreciável, né? Menos perdas estimadas, que por enquanto não está tendo nas questões, é um assunto que a gente vai conversar ainda, é o próximo tópico. Eu chego ao valor contábil do bem. Coloco isso aí na folha de prova. O que ele diz? Em 31 de 12 de 2019, compra 31 de 12 de 2019. Ela adquiriu uma máquina por 800 pau. Valor do bem, 800. Para ser pago em 2012. Porra, 3 anos de prazo. Se a empresa tivesse adquirido a máquina à vista, o preço seria 650. O valor justo da máquina. O valor à vista da máquina. 650. Nós vamos ter aulas específicas sobre ajuste a valor presente, a gente vai se aprofundar nisso, tá? Mas eu quis aproveitar essa questão aqui em depreciação. Evidentemente que se eu vou vender para receber a longo prazo, ou eu vou comprar um bem para pagar a longo prazo, o cara embute um jurozinho aqui, né? Ó, tem 150 pau de juros. Juros não faz parte do custo de aquisição de uma máquina. Portanto, essa máquina vai entrar na minha contabilidade pelo seu valor justo, pelo seu valor à vista, 650. A gente vai se aprofundar nisso numa aula específica. A empresa tem como política utilizar sua máquina por um período de vida útil, 8 anos. O valor residual esperado para a venda da máquina é de 20% do valor à vista. Residual, 650 vezes 20%, 130.
Em 30/6/2011, a empresa vendeu essa máquina, venda, em 30/6/2011. Ela vendeu essa máquina por 500 mil. Preço de venda eu já tenho, 500. Então vamos calcular. O custo de aquisição dessa máquina, o valor do bem, 650, entra pelo valor justo, pelo valor à vista, 650, menos um residual de 130. O valor que é depreciável dessa máquina, R$ 520. O que vai dar uma depreciação anual vida útil 8 anos. Essa máquina estará 100% depreciada em 8 anos. Dá uma taxa de depreciação anual de 12,5%. 520 vezes 12,5%. 65. Se quiser dividir 520 por 8, dá no mesmo também. Então, no ano de... A compra da máquina foi no último dia de 2009. No ano de 2010, 2009 não vai depreciar nada. Eu deprecio o ano completo 12 meses. 65. No ano seguinte, 2011, a máquina foi vendida em 30/6. Eu vou depreciar meio ano, 6 meses. Metade de 65, 32,5. Portanto, esse bem vai estar com uma depreciação acumulada até a data da sua venda, 65 mais 32,5, 97,5. Custo de aquisição, 650. Juros não entra no custo de aquisição, não é uma despesa necessária para usar a máquina. A depreciação acumulada até a data da venda, 97,5. Perda estimada, não tem. 650 menos 97,5 vai dar um valor contábil de 552,5. 552,5. Vendeu por 500, vai dar uma perda, um prejuízo de 52,5. Uma alternativa aí de esperança nessa questão número 3. Questão 4. O que ele quer saber? No livro diário, o registro contábil da venda é feito da seguinte forma: lançamento contábil. Vamos ler. Determinada indústria adquire uma máquina de grande porte para seu parque industrial. Então, o valor do bem foi 20 mil. Para sua instalação, incorreu em gastos adicionais de 4 mil. Gastos de instalação, 4 mil. Significa que essa máquina entrou na minha contabilidade pelo seu custo de aquisição de 24 mil. A vida útil
da máquina foi estimado em 10 anos. Vida útil, 10 anos. Depois de 5 anos de uso, a máquina foi vendida por 12 mil. Venda após 5 anos de uso. Preço de venda, 12 mil. Vida útil 10 anos. Vai dar uma depreciação de 10% ao ano. Venda após 5 anos de uso, 10% ao ano, vezes 5 anos, 50%. Na data da venda, esse bem vai estar com uma depreciação acumulada 24 mil vezes 50%, vai estar com uma depreciação acumulada de 12 mil. O que ele quer? No nível diário, o registro contábil da venda. Vamos lá. Vou abrir uma folha para que a gente possa fazer os lançamentos. Eu tenho lá, no meu imobilizado, na conta máquinas, uma máquina que está pelo seu custo de aquisição, lembra? 24. Isto aqui eu debitei quando eu comprei a máquina. Debitei máquinas e creditei caixa, por exemplo, se a compra foi à vista. Eu tenho lá no meu imobilizado, até a data da venda, uma depreciação acumulada até a data da venda de 12 mil. Uma conta redutora, retificadora, ela tem natureza de saldo credor. Bom, agora eu vou vender a máquina. E é esse lançamento da venda que ele quer. Vai entrar em caixa e bancos, se a venda for à vista, o valor pelo qual ele vendeu a máquina. E ele vendeu a máquina, vou chamar de lançamento 1, por 12 mil reais. Lá na minha DRE vai aparecer resultado na venda de imobilizado. Essa conta é de resultado, é receita. Receitas. Resultado é receita pelos custos e despesas. Então eu tive uma receita com a venda de imobilizado de 12. O valor pelo qual a máquina foi vendida, a receita. Eu vou ter que baixar a máquina do meu imobilizado, eu estou vendendo. 24. É chamado de lançamento 2. Não tenho mais essa máquina. Se creditei aqui, lá no resultado eu debito 24. Baixei a máquina, vou ter que baixar a sua depreciação acumulada. 12 mil. Lançamento 3. Se debitei aqui, credito lá 12 mil do lançamento 3. Na verdade, isso aqui é o valor contábil, né?
Qual foi o resultado que eu tive nessa venda? Zero. 24 não teve lucro, nem prejuízo. Vamos lá ver o lançamento do livro diário. O que ele fez? No primeiro lançamento ele debitou máquinas, creditou diversas contas, debitou máquinas em 24. Não, quando eu comprei eu debitei máquinas. Agora que eu estou vendendo, olha o meu lançamento 2, eu credito em 24. Alternativa descartável. Alternativa B de bola, ele faz aqui um lançamento de quarta fórmula, diversos adversos. Debito caixa em 12, correto, olha o meu lançamento número 1. Debita depreciação acumulada em 10, não, está errado, olha que eu debitei depreciação acumulada em 12. É o lançamento número 3, B de bola descartável. Alternativa C, debita diversas contas. Credita uma única conta, que é máquinas, pelo total de 24. Olha o meu lançamento 2, eu creditando máquinas em 24. Debitou caixa em 12. Lançamento 1, eu debito caixa em 12. Debita depreciação acumulada. Olha o meu lançamento 3 em 12. Esse lançamento está correto. No dedicado, ele debita a depreciação acumulada em 10, não, o débito seria em 12. Credita máquinas e equipamentos em 10, não, o crédito seria de 24. No E de esperança, debita diversas contas e credita uma única conta, que é máquinas, então ele está acreditando pelo total de 22, e nós vimos que o crédito é o lançamento 2 que eu fiz, é de 24. A única alternativa possível, a alternativa C de casa, nessa questão número 4. Diferente essa, né, pessoal? Questão 5. O que ele quer? Considerando o uso do método da soma dos dígitos, perceba-se que ele não fala se cotas crescentes ou cotas decrescentes. A segunda alternativa que menciona o valor da depreciação acumulada. Ele quer a depreciação acumulada no 4º ano. Vamos ler. A depreciação de um bem é a perda de seu valor decorrente de uso, deterioração ou obsolescência tecnológica. Considere um bem com um custo inicial de 650 mil. Então, o custo de aquisição é 650 mil. Com uma vida útil de 5 anos, soma dos dígitos, 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 5. Eu já botei a resposta lá. Mais 5. Vai dar 15. Com o residual de 50. Então, com o valor que é depreciado, R$600. Soma dos dígitos em cotas crescentes. Ano, fração,
valor da depreciação. Ano 1, 2, 3, 4, 5. Em cotas que vão crescendo. 1,15, cresce para 2,15, 3,15, 4,15, 5,15. O valor que é depreciável, 600. 600 dividido por 15 dá 40 vezes 1, 40. 600 dividido por 15 dá 40 vezes 2, 80. 120. 160. Eu vou parar no quarto ano porque ele quer a depreciação acumulada do quarto ano. Isso vai dar 400. Não tem alternativa desse valor. Cotas decrescentes. Ano, fração, valor da depreciação. 1, 2, 3, 4, 5. O valor depreciável, 600. Em cotas que vão decrescendo, 5,15, 4,15, 3,15, 2,15, 1,15. 600 dividido por 15 dá 40, vezes 5, 200, 160, 120, 80. Vou parar no quarto ano porque ele quer a depreciação acumulada do quarto ano. 560. Sair de casa. Lembra, pessoal, que o método que é aceito é o método das cotas decrescentes. Perceba que vai dar invertido, né? O quinto ano aqui, né? Eu não calculei aquela hora. O quinto ano aqui daria 200, ó, né? É só invertir, né? Ó, 200, 160, só inverter. Então não precisa calcular os dois, né? Calcular um, depois, se tiver que calcular outro, inverte. Mais rápido, né? C de casa, na questão número 5. Questão 6. Não existem créditos tributários, modificações do bem na vida útil, tampouco no valor residual. Isto posto, no final de 2015, o valor líquido desse ativo. Sabe o que quer dizer com o valor líquido? O valor contábil do ativo. E o valor contábil é o custo de aquisição menos a sua depreciação acumulada, se for um bem depreciável, né? Menos se houver alguma perda estimada desse bem. Com isso eu chego ao valor contábil. E ele quer o valor contábil no final de 2015. Vamos ler. Uma empresa adquiriu uma máquina para sua produção, compra 1º de março de 2015. O valor do bem, 150. O
Os engenheiros avaliaram sua vida útil em 20 anos. Vida útil, 20 anos. E também determinaram que ao final dessa vida útil estimada, seu valor residual seria 15% do custo de aquisição residual, 150 vezes 15%, 22,5. A organização utiliza-se do método linear para cálculo de depreciação. Em 20 anos, vai dar uma depreciação de 5% ao ano. Vamos calcular, então. O custo de aquisição foi 150. Menos um residual de 22,5. O valor que é depreciável desse ativo, 150 menos 22,5 vai dar 127,5. O que vai dar uma depreciação anual 127,5 vezes 5%, 6.375. A compra do bem foi em março de 2015, essa é a única data que ele me fornece. Então, no ano de 2015, eu vou depreciar 10 meses, mais 3 inclusive. A depreciação mensal, 6.375 dividido por 12, meu Deus, como é que faz esse cálculo na mão, né? Dá 531,25. 531,25 ao mês, vezes 10 meses, 5.312,50. Custo de aquisição, 150 mil. Depreciação acumulada, 5.312,50. Predecimada por enquanto nas questões não tem. O valor contábil, 144.687,50. Dedidado na questão número 6. Questão 7. O que ele quer saber? De quanto foi o lucro ou prejuízo, desconsiderando os centavos decorrentes da alienação, venda do veículo, se eu pegar o preço de venda do veículo, diminuir do seu valor contábil, eu apuro qual foi o resultado da venda, que pode ter sido um ganho ou uma perda. E o que é o valor contábil? É o custo de aquisição menos a sua depreciação acumulada, menos se houver perdas estimadas nesse bem.
Fizemos várias questões já assim, né? Questão recorrente em todas as bancas, né? Então vamos ler. O exercício social da empresa coincide com o ano calendário, 1º de janeiro e 31 de dezembro. O bem foi adquirido em 1º de dezembro de 2011. O valor da compra foi 85 mil. Eu já sei que o custo de aquisição foi 85. O veículo foi vendido em 3 de janeiro de 2014 por 55 mil. Preço de venda, 55 mil. A vida útil estimada é de 5 anos. Vida útil. Cinco anos. Vai dar uma depreciação de 20% ao ano, né, pessoal? O método de depreciação é o método da linha reta, das cotas constantes, o método linear. Então vamos calcular. O custo de aquisição R$ 85. Menos um residual, só para fixar, né? Que não tem. O valor que é depreciável é o próprio custo de aquisição, 85. O que vai dar uma depreciação anual, 85 mil vezes 20% ao ano, R$ 17 mil. O bem foi adquirido, só tem a data da compra, em 1º de dezembro de 2011. Então, no ano de 2011, eu só vou depreciar um mês. 17 mil ao ano, dividido por 12 meses, nossa, que conta maluca. Vai dar 1.416. 1.416. No ano de 2012, o veículo foi vendido em 2014. Eu vou depreciar o ano completo, 17. No ano de 2013, vendido no comicínio de 2014, eu vou depreciar então mais 12 meses, 17. Vendeu no dia 13 de janeiro, então 2014 não tem depreciação. Vai dar uma depreciação acumulada até a data da venda de 35.416. Depreciação acumulada 35.416. Perda estimada não tem. O valor contábil 49.584. Valor contábil 49.584. Esse vai dar lucro de 5.416. C de casa,
na questão número 7. Questão 8. O que ele quer saber? Ao final de 2013, a entidade registrou em sua demonstração de resultado do exercício, na conta despesa de depreciação, o valor de... Ele quer despesa de depreciação de 2013. Questão malandrinha da Bonesp. Vamos ler. Uma indústria adquiriu uma máquina injetora de plástico a ser utilizada no processo produtivo. A compra ocorreu em 10 de fevereiro e o valor é de 200 mil. Então, o custo de aquisição foi 200 mil. Essa máquina foi instalada e teve início de suas operações. Ela foi posta em uso, estava em condições de uso, no dia 1/6/2013. Ao final de 2013, a entidade registrou em sua DRE, na conta de despesa de depreciação, o valor de... Observe que ele não deu a vida útil do bem. Para poder calcular a depreciação, você precisa conhecer aquelas taxas mais usuais de depreciação, definidas lá pelo regulamento do IR, lembra? E no caso de máquinas, nós vimos isso na parte teórica, a depreciação normal é de 10% ao ano. Se você não souber isso aqui, você não faz essa questão. Então, o custo de aquisição, eu já vi a ESAF também fazer esse tipo de brincadeira, 200 mil, menos um residual, só para fixar, né, galera? Ele não dá o valor residual. O valor que é depreciável nessa questão é o próprio custo de aquisição, 200 mil. O que vai dar uma depreciação anual de 10% ao ano? 10%, 20 mil. No ano de 2013, ele me fornece a data em que o bem foi posto em uso, estava em condições de uso. No ano de 2013, então, eu vou depreciar 7 meses. Eu vi 6, inclusive. Vamos ver se fica mais fácil fazer a conta assim. Ao ano, 20 mil. Meio ano, um semestre, daria 10 mil. Um trimestre, metade de 6, 5. Metade de 6 meses. A mensal, eu teria que dividir 5 mil por 3. 666 e 67. Se ficar mais fácil a conta assim. No ano de 2013, 7 meses. 7 meses é um semestre mais um mês. Dá 11, 666 e 67. Alternativa aí de esperança nessa questão 8. Próxima aula estaremos com mais algumas questões da Bonesp. Pega o material antes, tenta resolver antes. Até espelhado nas próprias questões da FCC que nós vimos anteriormente. Para exercitar, né, pessoal? Então, até a nossa próxima aula.